Oi, tia. Olá, boa tarde. Com o turno da Serasa, é mais rápido aumentar seus... Vou aceitar aqui a Clara, Heloísa e João. Davi está conectando, acho que a internet não está muito legal não, porque tem um monte de aluno conectando áudio aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu te colocar ok aqui, que é a segunda aula de história, para quem já está na aula. Vamos lá. Tio, qual foi a pior sensação do mundo que você já sentiu? O Davi, você tá com virtual? Qual sensação? Não sei. Tem que pensar. Qual foi a sua? Tia, também não sei não, eu tô pensando. Peraí que eu vou fechar o vídeo porque minha mãe vai botar o ventilador aqui, pera. Vidro? Gente, ele tá falando com a tia Dulce, hein? Deixa eu ver, Heitor já tá aí, Fiorella já tá aí, João Victor também, Lucas, cadê Lucas? Ô, tia, Otávio, mas a coisa que a minha pior coisa que eu senti foi déjà vu. A Clara também tem déjà vu, que quando ela parece que ela tá sonhando. Mas meu déjà vu parece que eu já passei por uma sensação. Meu irmão falou assim que é uma sensação que seu cérebro cria, que ela é falsa. Eu sempre tenho isso. Ô, Ontem tia, mesmo eu tive. o meu Também déjà tem vu, todo dia isso. meu déjà vu é quando eu vejo uma imagem que eu penso que eu já vi, aí na hora que vai ou no outro dia ou algumas horas depois eu vejo exatamente a mesma imagem que eu pensei que eu já tinha visto. Então, Vamos que vamos, porque essa aula passa muito rápido. Eu também. Deixa eu ver quem já está aí com o livro de história. Livro de história, por favor. Ok, já tem um monte de aluno com livro de história aí. Tia, eu tô com o livro de história também. eu vou pegar. Livro de história. Páginas, nós vamos revisar as páginas 22, 23, 24 e vamos fazer a leitura da página 25 e as atividades da página 26 e 27, ok? Fala, Davi. Engraçado que às vezes eu fico pensando em umas coisas engraçadas quando eu penso. Aí é no meio do almoço. Aí o meu irmão pensa na mesma coisa. Eu olho para ele, ele olha para mim e a gente começa a rir um do outro. Vamos lá, pessoal? Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida aí sobre o que nós conversamos na aula passada. Na aula passada nós conversamos sobre o judaísmo, o cristianismo e... Islamismo. Ok. E aí nós vamos entender um pouquinho a diferença entre eles também, tá? Deixa eu só te colocar aqui. O judaísmo é a religião monoteísta. Monoteísta. O que é monoteísta? Que acredita só em um Deus? Acredita em mais de um Deus. Muito bem, Pietro. Que acredita apenas em um único Deus. Um único. E as religiões que acreditam em mais de um Deus são chamadas de Politeísta. politeísta. Ok.
Então, ela é a mais antiga do mundo, originou-se por volta do século XVIII, antes do nascimento de Cristo, quando Deus mandou Abraão procurar uma terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta à civilização hebraica, através de Moisés, Davi, Salomão. Bom, sendo que forma esses dois últimos reis, sendo que foram esses dois últimos reis que construíram o Templo de Jerusalém. Então, aqui ele fala que os judeus acreditam em Javé, ou Jeová, que foi o criador do universo, né? Então, eles acreditam apenas nele, tá, pessoal? O livro sagrado deles é o Torã, que é revelado diretamente por Deus. Então, tudo que está escrito ali foi revelado por Deus. E para o judaísmo, o pecado mais mortal de todos é a idolatria, ou seja, a prática de adoração a ídolos e a imagem. Ok. E aí nós temos mais algumas informações. Fala que os cultos são realizados em templos denominados sinagogas e que os homens usam uma pequena touca, denominada kippah, como forma de respeito para Deus. Os principais rituais são, quando o menino tem 8 dias de vida, ele é apresentado como marca de aliança entre Deus e Abraão, e aí são alguns rituais feitos por eles. Então, a religião judaísmo, eles acreditam apenas em Deus, como criador do universo. Nós vamos assistir um vídeo agora, bem rapidinho. Oi, João Amaral. Fala, Davi. Tio, atrasei. Tudo bem. É porque o João aqui achou que tava fedendo e foi tomar banho. Depois que eu acabei de tomar banho, eu vi que tava fedendo no short. Não eu. Não adianta nada. Fala, Davi. E tem o pecado qual é mesmo? Idolatria. Idolatrar imagens, ídolos. Tipo, fazer o ídolo como se fosse um deus. Isso. Ah, Entendeu? Vamos lá. E aí nós estamos falando... Espera um pouquinho, pessoal, que eu vou precisar mexer aqui, jogar para cá. Deixa eu mexer aqui nessa também. O judaísmo. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido, para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite, com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel. Ok. Um breve relato aí, porque nós já conversamos na aula passada. Agora, Tia Dulce vai apresentar o cristianismo. Nós vamos entender, Davi, a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo é uma religião monoteísta também, igual ao judaísmo. Só que é centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. O judaísmo acredita apenas em Deus. Então vamos lá. A religião cristã tem 3
vertentes principais. E nós já conversamos sobre catolicismo romano, ortodoxia oriental e a protestante, que nós conversamos também na aula passada, lembra? Que nesse parágrafo aqui fala ó, que em 1517 a Igreja Católica passou por uma divisão, e aí deu-se origem às igrejas calvinista, luterana, e aí posteriormente presbiteriana, batista, metodista, pentecostal. Por quê? Eles não concordavam com algumas coisas que aconteciam dentro da igreja. Eles discordavam de algumas ações, de algumas falas, né, de algumas coisas que aconteciam. Ah, eu não tô achando isso certo, não. Nossa, gente, não tô achando isso certo. Então, eles começaram a protestar, ou seja, não concordar com algumas coisas que aconteciam dentro da igreja. E aí surgiram essas novas religiões aqui. Luterana, né, pentecostal, metodista. Sim, então vamos lá. A Tia Dulce também vai passar um vídeo bem rapidinho, só que ela fala, esse vídeo fala mais voltado para a Igreja Católica. Eu achei ele um pouco falho com relação a isso. Professora, Tá? tem um amigo do meu pai que ele faz esse negócio de espiritismo. Aí ele... Não, mas nós estamos falando de cristianismo, não de espiritismo. Mas espiritismo também é uma religião? Sim. E aí, pessoal, nós só vamos falar de cristianismo, islamismo e judaísmo, tá bom? E aí, aqui, ela não fala dessa divisão que aconteceu, mas ela traz algumas informações importantes para comparar o cristianismo com o judaísmo. O cristianismo é a religião com o maior número de seguidores do planeta. Estima-se que hoje em dia mais de 2 bilhões de pessoas sigam a fé cristã. Sua figura central é Jesus Cristo, Filho de Deus e do Espírito Santo, enviado à Terra para salvar a humanidade de seus pecados. Jesus deu sua vida na crucificação e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Os cristãos acreditam que ele vai voltar para o dia do juízo final e a salvação dos que merecem, que serão premiados com a vida eterna. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, e sua organização eclesiástica é bastante hierárquica. Tem os padres, bispos, cardeais e o chefe de toda a igreja, o Papa. Os fiéis entram em contato com Deus através de rezas e orações. Isso pode ser feito em casa ou nas igrejas, onde acontecem as missas e são celebrados alguns rituais e passagens, como o batismo, o casamento e a primeira comunhão. Os cristãos também acreditam em santos, mortais que levaram uma vida de acordo com as leis divinas e que se provaram através de uma superação. Eles são beatificados pelo Papa e deixam o status de mortais para se tornarem figuras divinas. Os cristãos respeitam 10 datas religiosas em seu calendário. As mais importantes são a Páscoa, a Sexta-feira Santa e o Natal e o Ano Novo, que passaram a ser celebrados mundialmente. E aí, ó, ela não fala dessa divisão. Outra coisa, as religiões protestantes, elas não acreditam em imagens, nem em santos, não é verdade? Então, eu achei falho nessa parte. Ela traz algumas informações, mas é mais voltada para a Igreja Católica. E aí ela esquece de citar as outras religiões que surgiram logo depois, tá? E aí, a Tia Dulce tem também aqui, que eu achei muito interessante, que surgiu essa dúvida, a diferença, então, entre judaísmo e cristianismo. Alguém sabe falar? Alguém se arrisca em falar qual é a principal diferença entre os dois? Fala, João Amaral. O cristianismo acredita em Jesus Cristo. Isso. E o judaísmo? Não. Acredita no Deus que criou a Terra. Isso. Fala, Davi. No cristianismo, eles acreditam em deuses, santos e anjos. E no judaísmo só acredita em Deus, mas não em anjos e santos. Isso. Só que a gente tem que fazer uma observação do cristianismo que não são todas as religiões que acreditam em santo, tá? São algumas. E aí... Também, no judaísmo, eles dão vários nomes pro Deus, da Jeová, Só um nome, só Isso. Jeová, tá? Não, tia, mas só que eu sou judaísta, lá na igreja, e tem vários nomes que eles usam. Você é judeu? Breno? Breno, você é judeu? Sim.
Ah, e quais são os nomes que vocês usam? Tem Jeová e tem vários outros, mas só que eu não lembro agora. Ah, Que, tá. Não, que já porque, usaram na Bíblia lá, já falaram lá em cima, lá. porque no livro de vocês, aqui, ó, quer ver? No livro mesmo fala, deixa eu ver se aqui vai ter, a religião, fala do livro, Jeová, a história de Jeová. Ele não cita que existe outros nomes para nomear Deus, não. Mas se você está falando, eu acredito. Vamos lá, então vamos ver qual é a principal diferença entre os dois. Opa. E o cristianismo. Bom, primeiro, o fato interessante é que tanto o judaísmo quanto o cristianismo são religiões nascidas no Oriente Médio. As duas são monoteístas, ou seja, seguem apenas um único Deus. O judaísmo é representado pelos judeus, são conhecidos também como hebreus. Os judeus têm como livro sagrado a Torá, que contém escritos do Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento foi escrito por profetas que recebiam influências divinas para fazer. Entre eles, Abraão foi o primeiro. O Antigo Testamento trata do princípio de tudo, onde houve a criação de tudo e de todos. Também foi escrito por profetas que previam a vinda de um Messias divino para guiar a humanidade. Porém, para os judeus, esse Messias ainda não chegou. Já no cristianismo, os cristãos usam o livro sagrado, a Bíblia, e unem escritos do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento cristão reúne as mesmas passagens seguidas pelos judeus. Porém, o Novo Testamento foi escrito por apóstolos e é aceito como o cumprimento das profecias feitas no Antigo Testamento. Entre elas, a vinda de um Messias. No caso, para os cristãos, é Jesus Cristo. O Novo Testamento vem para explicar as bases do ensinamento de Jesus, bem como contar a história de sua vida. De grosso modo, no Antigo Testamento nós temos reunidas profecias. E aí ele fala mais uma vez da diferença entre judaísmo e cristianismo. Fala, Breno. E seria bem difícil encontrar com alguém aí com um Torá desse no bolso. Acho bem difícil também. Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos então a principal diferença entre judaísmo e cristianismo. Os judeus acreditam que um Salvador ainda virá. Ainda vai vir. Os cristãos entendem que Jesus Cristo foi enviado como representante de Deus. Por isso, os cristãos creem no Novo Testamento, que conta a história de vida de Jesus Cristo, que narra a vida de Jesus. Os judeus, eles não acreditam nessa história. Então, eles acreditam que ainda vai vir o Salvador. E os cristãos já acreditam que Jesus já veio e acreditam na história de vida dele. Ok, vamos falar então sobre o islamismo. Fala que é uma religião também monoteísta, que foi fundada pelo profeta Maomé em 622. O Islã é uma palavra árabe que significa submissão. Assim, aqueles que obedecem a Alá e aceitam Maomé como seu profeta são chamados de muçulmanos. O termo Alá, na língua árabe, significa Deus. O livro sagrado deles é chamado de Alcorão ou Corão. Neles estão reunidas as palavras de Deus reveladas ao profeta Maomé. Ok, então vou passar um vídeo bem rapidinho também, que são bem curtos esses vídeos, que explica aí um pouquinho sobre essa religião. Um único Deus onisciente e onipresente. Desculpa, gente. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar, acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus.
profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem um ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. 1 bilhão. Ok. Vamos lá. Tia, o que estava escrito lá no livro, lá, nos judeus, eu acredito nos dois, no Novo Testamento e que ele ainda vai vir. Breno, olha só, nós não estamos aqui para discutir nem a religião de ninguém, nem as crenças, tá, pessoal? Religião é algo muito individual, cada um tem o direito de seguir a religião que quer. A tia Dulce só está comentando e passando essas informações, são informações que vão completar o nosso estudo da aula passada, porque é uma proposta do nosso livro, nós estamos conhecendo como que surgiu as religiões, não é isso? Tá? Mas a tia Dulce não, eu tenho que deixar bem claro, ó, o próprio livro me diz aqui, quer ver? Que a escolha é pessoal, cada um tem o direito de escolher a religião que gosta. E não existe, como nós já conversamos lá no início do capítulo, não existe que a minha religião é melhor que a do Davi. Não, a minha religião é melhor que a do Raoni. Não, a minha religião não existe nem pior e nem melhor. Não é isso? Porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que acha que tem que acreditar. Fala, Breno. Sim, tia, mas não é isso que eu tô falando. É o que você tá falando, então, Breno? Eu tô falando que no caso, não tô falando da minha religião, não tô falando nada disso. Tô falando que no caso que eu acredito, não é só que ele vai vir, eu acredito que ele vai vir e também acredito no Novo Testamento. Breno, mas eu acabei de falar que nós não estamos aqui para discutir o que cada um acredita. Eu acabei de falar isso, não foi, pessoal? Sim. Nós estamos aqui para conhecer como que surgiu as religiões. Nós não vamos discutir quem acredita em quê, ok, pessoal? Porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que acha que tem que acreditar. Fala, Clara. Vamos lá, então. A relação entre a história e as religiões. Vai, Fiorella. Apesar de serem... Páginas 25. Apesar de serem áreas de saber diferentes, algumas ciências, como a história, estudam as religiões e a forma como os vários grupos humanos do passado e do presente lidam com sua fé. Esse tipo de estudo pode nos informar muito sobre os hábitos, o cotidiano, a cultura e a maneira como esses grupos se comportam em sociedade. Muitos elementos de nossa cultura estão ligados à religião. Esse é o caso de feriados religiosos, de costumes, ditos populares e até de alimentação. E até alimentação. Então, olha como que influencia a nossa cultura. Demais, né? A religião influencia demais. E te faz entender alguns hábitos do cotidiano, alguns comportamentos. Nossa, por que fulano se comporta desse jeito? Ah, mas a religião dele não permite. Por que fulano não frequenta tal lugar? Ah, a religião dele não acha legal. Então, a gente começa a compreender um pouco o outro também, tá? Vamos lá. Assim, continua aí, Pietro. Assim, as diferentes formas de ver o mundo e de agir em relação a eles são compostas de saberes de várias áreas que se relacionam. Cada comunidade familiar e indivíduo vai fazer escolhas ao longo da vida e formando sua personalidade, tornando por
base variados elementos desses saberes. É isso que nos torna únicos e o respeito a essas diferenças permite que tenhamos uma vida em sociedade. É isso aí. É possível conviver em comunidade, mesmo que nós temos religiões diferentes, e o que precisa ter é respeito às diferenças. Ah, eu não vou conviver com o Pietro porque ele não tem religião igual a minha. Não, eu posso conviver muito bem com qualquer pessoa, basta respeitar as diferenças. Vamos então às atividades da página 26 e 27. Pega aí o livro de vocês. 26 e 27. Vai, Heitor, faz a leitura aí da página inicial. Tá. Diversas religiões. Como você estudou no início deste capítulo, a escolha religiosa é algo individual e cada pessoa segue a religião que mais se aproxima de suas crenças, fé, cultura, costumes, etc. Por esse motivo, todas as religiões devem ser respeitadas, assim como aqueles que não têm crença ou religião. A Constituição brasileira garante que o Brasil é um país laico, ou seja, um país sem uma religião oficial. Assim, todos os brasileiros podem escolher sua religião e fazer seus cultos livremente. Marca aí esse segundo parágrafo todinho. Professora, sem religião é ateu? Isso. Ah, tá. Ou não tenho religião, não sigo religião nenhuma. Eu acredito em Deus, mas eu não sigo, não tenho nenhuma religião. Faço minhas orações na minha casa e não vou à igreja nenhuma, não sigo, não sou católica, não sou batista, não sou pentecostal, não sou judia, não sou nada. Não sigo o islamismo, mas eu acredito que Deus. Ou não acredito em nada. Não é verdade? Em 2010, o IBGE fez um levantamento oficial das religiões existentes no Brasil e da quantidade de fiéis em cada um. Então, ela fez um levantamento para descobrir quantas pessoas seguiam determinada religião, quantas pessoas seguiam determinada religião. Observe no gráfico a seguir a diversidade de religiões existente no Brasil. Olha a quantidade. Com certeza deve ter muito mais, né? Eles fizeram as mais populares, assim. Oi, tia Dulce. Oi? Eu posso mudar para o computador porque meu celular está travando muito. Pode, eu te aceito. Eu te aceito. Qual é a religião aí, segundo o gráfico? Qual é a religião com o maior número de seguidores no Brasil? Católica, apostólica e romana. Religião que tem maior número de seguidores. Católica, apostólica, romana. Pode colocar aí. O engraçado é que esse laranja não tem nenhuma de legenda e o sem religião também não. Porque ali sem religião tá um bege, claro. E na laranja, que tá ali do lado vermelho, não tem nenhuma legenda. Ok. Qual é a religião com o menor número de seguidores no Brasil? Hinduísmo. Isso. E aí ele fala, explique por que é possível... Cadê o sem religião? Quê? Tá falando aqui sobre o sem religião, mas não tá aparecendo nenhum risquinho dele. Vamos lá, pessoal? Explique por que é possível afirmar que o Brasil é um país laico. Porque o povo do Brasil acredita em várias religiões diferentes. Ah, é? Eu acredito em várias religiões? Não, pois a pessoa pode escolher a religião que quiser e no Brasil você não tem que seguir uma religião só. Fala, Raoni. Porque o Brasil não tem uma religião oficial. Ah, isso aí. Mais alguém? Foi isso que eu disse. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá, pessoal? Fala, Posso fazer uma Breno. pergunta? Fala, Breno. Por que não tá mostrando o sem religião?
Breno, vamos seguir as cores aqui. Vermelho tá aqui, o marrom também. Eu acredito que esse sem religião, Breno, é esse laranja que está sendo apresentado, né? Já que não tem laranja na legenda, pessoal, nos leva a entender que é isso? Todo mundo consegue entender isso, pessoal? Mais alguma dúvida, Breno? Não, só essa mesmo. Ah, beleza. Vamos lá. Sim. Por meio da observação do gráfico, é possível afirmar que o Brasil é um país laico pela variedade. Vou aumentar aqui um pouquinho. Pela variedade de religiões seguidas pelos brasileiros, vírgula, para além. Vou botar só até brasileiros. E aí pode completar com aquela informação lá, que não existe uma religião oficial, né? Tia, uma vez eu ouvi uma história que uma pessoa ia comprar uma casa ou alugar, foi alguma coisa assim. Aí quando ela foi ver que a casa era em frente a uma igreja católica e ela era evangélica. Aí quando ela viu a igreja e viu a casa, uma de frente para outra, ela já falou que não ia mais comprar porque era em frente à igreja católica. Gente. Acabei, tia. Ela tem o direito de escolha, né? E pessoa preconceituosa. Cada um tem o seu direito. Vamos lá? Eu mandei aí pelo chat, para quem ainda não conseguiu concluir. E vamos dar continuidade. Vou ao banheiro. Ok, vou dar continuidade aqui, tá? Cite quais são as diferentes formas de entender o mundo. Foi lá no início do capítulo. Diferentes formas de entender o mundo. Lá na página 16 e 17. A filosofia, o senso comum, as artes, a ciência e as religiões são exemplos de diferentes pontos de vista para a compreensão da realidade? Isso aí. A filosofia... Vou colocar em letra maiúscula aqui. A filosofia... E foi por isso que você pediu para a gente grifar, não foi? Sim, o senso comum, as artes, a ciência e a religião. Muito bem, Breno. Explica o motivo desses saberes terem a mesma importância. Por que a filosofia tem a mesma importância que a religião, que tem a mesma importância que a arte, tem a mesma importância que a ciência, que tem a mesma importância que o senso comum? Porque todos eles nos ajudam a entender o mundo. Ah. Porque não existe nenhum melhor que o outro também, né, Breno? Porque a escolha de cada um. Ah, e aí? Fala, Davi.
porque cada um deles tem o seu valor e deve ser respeitado. Ah, muito bem. Posso falar, tia? Pode. Porque cada um significa alguma coisa para pessoas. Ó, todas. Dá um complementando a resposta. Isso, um complementa a resposta da outra. Todas de maneira diferentes. Todas, aí, todos esses saberes, todas lidam. Deixa eu ver se é todas. Tia, você escreveu de maneira... Junto. Oh, ficou agarrado aqui. Aí aqui eu dei muito espaço. Todas lidam de maneira diferente com os fenômenos. Tia, você colocou todos lidam de maneira diferentes. Sim. Não é de maneira diferente? Não, tô falando de todas aqui, ó. Ah, tá. Maneiras, tia, então. Maneiras diferentes Ah, tá. com os fenômenos que ocorrem com as pessoas. Lembra da menina que queria saber por causa da chuva lá, no início? Sim. Ao longo da vida. Então, a ciência explica de um jeito, o senso comum de um jeito, e a religião pode explicar de outro jeito, uma mesma coisa, um mesmo fenômeno, tá? Assim, foi o que eu falei com o Breno lá, quando o Breno falou, ó, não existe uma que é melhor que a outra. Assim, uma forma nunca vai ser considerada melhor que a outra. É assim. Ah, faltou o M aqui. Uma não é mais importante melhor ou pior, né? Tia, posso ir ao banheiro? Ou pode. E aí é o que o Breno falou também, ó. Pelo contrário. Elas se completam. Pelo contrário, tia. Pelo. Oh. O tia deu certinho nas linhas. Acabou certinho no ponto, no final da linha. Essa é a 1 ainda, tá? Vamos lá. A filosofia tem como base questionamentos profundos, né? Sobre os seres humanos e o mundo em que vive. Qual a importância de ter um pensamento crítico? Qual a importância de se ter um pensamento crítico? Então, a filosofia... Para nós sabermos o que é certo e o que é errado? Uau, arrasou. Pode colocar aí, ó. Para saber o que é certo e o que é errado. Para avaliar o que eu posso considerar certo e o que eu posso considerar errado. Além disso, Breno, o que mais? Além de considerar o que é certo e o que é errado, o que mais? Às vezes um pensamento crítico pode fazer que a pessoa vê que ela está errando e melhorar numa coisa. Uau, show, verdade. Te faz refletir, então, sobre as suas ações, não é isso, João Victor? Isso. Uau, João Victor completou aí o raciocínio do Breno, gostei. É assim que a tia Dulce gosta. Então, qual a importância do pensamento crítico? Então, o pensamento crítico, vamos começar com a resposta do Breno. Ele me faz avaliar o que é certo e o que é errado. Além disso, o pensamento crítico, vamos completar com a resposta do João Victor. Ele me faz refletir sobre as minhas ações. Sobre as minhas ações
sobre as minhas ações em minha vida e na vida do outro. Será que o que eu estou fazendo com o Otávio é certo? Me faz refletir sobre isso. Então, me faz avaliar o que é certo e o que é errado. O pensamento crítico me faz avaliar o que é certo e o que é errado. É pessoal essa resposta, tá, Pietro? Tia Dulce não vai colocar aqui, não. Tá, tia. Me faz avaliar o que é certo e o que é errado e me faz refletir sobre as minhas ações. Tanto na minha vida, quanto na vida do outro também. Arrasou aí, meninos. Adorei. Vou parar por aqui. Na próxima aula nós voltamos com... Eu acho que essa foi a aula mais rápida que eu já tive. Foi mesmo. E foi bem produtiva também, né, Breno? Vamos reconhecer. Beijo, beijo. Até amanhã com a atividade de ciências pronta, hein? Falou!